Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos contar uma das sagas mais importantes que a DC já teve em sua história e que é chamada de Odisseia Cósmica. Escrita por Jim Starlin e ilustrada pelo lendário criador do Hellboy, Mike Mignola, a história coloca os heróis da DC numa aliança improvável com Darkseid, após o mesmo descobrir que a equação da antivida é, na verdade, uma grande ameaça ao universo da DC. Então, sem perder mais tempo, vamos para a história que vale a pena, hein? Capítulo 1. A equação antivida. A história começa em Gotham, 6 meses atrás. Um boom-tube se abre e uma legião de seguidores do Darkseid ataca a cidade. Eles pretendem iniciar a invasão apocaliptiana à Terra. Mas, imediatamente, seus planos são interrompidos pelo Superman e o Mactron, um novo deus de Nova Gênesis. Uma luta começa, mas nenhum dos parademônios realmente são páreos para o Superman. Foi o Mactron de Nova Gênesis que avisou o Superman dessa invasão de Apocalipse. O Azulão agradece a ajuda, porque foi graças ao aviso de Nova Gênesis que deu tempo para ele se preparar. Finalmente, os lacaios de Darkseid desistem e fogem através de um boom-tube de volta para onde vieram. O Super fica feliz que tenha terminado, mas confessa estar um pouco preocupado que o Batman vai reclamar por vê-lo em Gotham. Mactron até fala que teria entrado em contato com o morcego, mas achou que precisava de alguém mais poderoso. Algo que o Superman discorda, dizendo que o Batman não é um ser humano normal. Isso deixa o Mactron confuso, mas não importa agora, porque o trabalho está feito. Contudo, sem eles perceberem, uma criatura permaneceu em Gotham. Esse parademônio começa a narrar a história e conta que foi deixado para trás, e que agora não tem como voltar para casa sem uma caixa materna. Sem ter para onde ir, a criatura desaparece nos becos escuros de Gotham. E agora a história sai de Gotham, sai do planeta Terra para mostrar um outro planeta numa outra galáxia. Um boom-tube se abre nesse planeta, e dali surge Metron. Ele está diferente, abalado por alguma coisa que aconteceu. Contudo, ele não está sozinho. Um segundo boom-tube surge, e dali aparece Darkseid. Ele está atrás da cadeira de Mobius e o seu vasto conhecimento sobre o universo. Darkseid acredita que Metron possa ter desvendado a equação da antivida. Os seus parademônios realizam todas as leituras necessárias e depois capturam Metron, o levando até Apocalipse. Uma semana se passa e finalmente o Darkseid conseguiu analisar todos esses dados. O vilão revela que o que acabou de descobrir acabou com seus sonhos e que agora, pela primeira vez em sua vida, necessita de ajuda. Pior ainda, ele vai precisar da ajuda de seus grandes inimigos, os heróis da Terra. E claro que nesse momento a história não revela exatamente do que o Darkseid está falando. Em Gotham, apenas há uma semana atrás, o comissário Gordon e o Batman conversam sobre um surto de pessoas desaparecidas no bairro. O herói diz que irá investigar, e a sua ideia é de se usar como isca para atrair a pessoa que está realizando esses sequestros. Isso nos proporciona essa imagem icônica do Batman com um uniforme e um sobretudo ao mesmo tempo. Então, o herói escuta um barulho estranho vindo de um bueiro. E assim, o morcego decide investigar nos esgotos. Até o momento, o herói pensa que isso possa ser obra de alguns de seus vilões. Mas, ao seguir os rastros dessa criatura, ele se depara com algo que não pode ser humano. Ele finalmente chega no esconderijo da criatura de Apocalipse e encontra um depósito de cadáveres. O Batman agora tem certeza que se trata de uma criatura alienígena e se depara com ela. E é o mesmo monstro que vimos no início da HQ. O herói tenta atacar a criatura, só que não esperava que a mesma fosse tão forte. Usando todas as suas habilidades, ele até consegue dar alguns golpes no vilão. Encurralado, o Batman consegue pegar a arma da criatura e a dispara contra ela mesmo. Em narração, o Bruce diz que não gosta de usar armas, mas que nesse momento não vê outra alternativa senão atirar nela. O vilão é derrotado com um tiro no peito,
E a sua última palavra é Darkseid. Batman larga a arma e diz que irá avisar o Gordon. Só que quando o Batman volta nesse mesmo lugar com o comissário Gordon, eles não encontram o corpo da criatura. Para piorar, os policiais só encontram 2 corpos naquele esconderijo do vilão, e o corpo de uma terceira vítima está desaparecido. Tudo leva a crer que realmente aquela criatura sobreviveu ao tiro. E com isso, cortamos para Washington, onde o presidente dos Estados Unidos é informado que um estranho alienígena quer abrir relações diplomáticas com o país. E esse alguém é Lonar, um novo deus representando Nova Gênesis. O Lonar tem uma lista de embaixadores da Terra que ele precisa entrar em contato. E esses embaixadores, na verdade, são os super-heróis da Terra. Primeiro em contato com o Superman, que depois reúne os outros heróis, que são Batman, Caçador de Marte, Estelar, Lanterna Verde John Stewart e Jason Blood, que antigamente era o hospedeiro do demônio Etrigan. E finalmente, com todos os heróis reunidos, Lonar pede para que os heróis o sigam até Nova Gênesis. E é importante destacar também que quando essa HQ saiu no lore da DC, o Jason Blood não conseguia mais invocar o demônio Etrigan. Com uma caixa materna, eles abrem um Boontube e vão até o planeta do Pai Celestial. De cara, o Todo-Poderoso pede desculpas pela questão dos embaixadores, mas acontece que ele precisava reunir todos esses heróis o mais rápido possível. É então que uma voz vem de longe do corredor e diz que tudo isso é sua ideia. Quem falou isso foi Darkseid. O Superman, de forma precipitada, vai em direção ao vilão e leva um soco de retribuição. O Mactron explica que o Darkseid está do lado de Nova Gênesis dessa vez. Pois é explicado que Nova Gênesis e Apocalipse fizeram um tratado de paz. E tudo isso por conta dessa nova ameaça que o Darkseid descobriu. O Pai Celestial ainda alerta que essa crise coloca até a Terra em perigo. O novo Deus começa a contar a história de uma raça alienígena antiga que tinha um império extremamente avançado e que se estendia por diversos planetas. Certa vez, essa civilização se encontrou com uma outra raça alienígena e que não era humana. O Império Intergaláctico se sentia superior a essa espécie não humana, e assim iniciou uma grande guerra contra os alienígenas. E logo, essa grande civilização se voltou totalmente para uma guerra na qual eles ficaram surpresos de como a raça não humanoide resistiu tão bravamente. Essa guerra resulta numa grande corrida armamentista feita pelo Império, que ficou obcecado em encontrar uma arma perfeita para destruir essa raça não humanoide. Até que um dia, um grupo de cientistas encontrou a solução. Eles deram o nome da solução de Equação da Antivida. A civilização, então, passou 100 anos construindo a arma que utilizava essa equação da antivida. Para fazer tal arma era tão caro que quase levou o Império à falência. O Pai Celestial diz que, em meio à própria civilização, algumas pessoas eram contra. Alguns cientistas, inclusive, falavam que o canhão destruiria o próprio planeta. Mas isso não impediu o Império de seguir com o plano de erradicar os alienígenas não humanoides. Eles tinham convicção que venceriam, e foram até o fim com a arma. Mas, de fato, os cientistas tinham razão, e ao apertar o botão do canhão, metade do planeta foi destruído instantaneamente. O resultado disso é que o poder da equação antivida não poderia ser canalizado numa única arma. Essa explosão da equação da antivida resultou numa energia sombria que consumiu diversos planetas, e até mesmo sóis e galáxias. E quando parecia que essa energia iria consumir o universo inteiro, ela subitamente explodiu num raio de 200 anos-luz. E o restante do universo foi poupado. Dentro do raio de 200 anos-luz, apenas 2 planetas orbitavam o mesmo Sol. Esses 2 planetas conseguiram sobreviver à explosão, só que eles foram regredidos à Idade da Pedra. Incontáveis séculos se passaram, e os 2 planetas se desenvolveram de formas completamente opostas. Em um deles, Nova Gênesis, houve o culto pela paz e do esclarecimento. Já o outro, Apocalipse,
houve um culto para a guerra. E o Pai Celestial ainda explica que houve mais uma sequela envolvendo a galáxia deles. Quando ambos os planetas atingiram uma maturidade de viagem espacial, eles descobriram que a sua galáxia fora desvinculado do universo principal. Apenas há alguns séculos eles desenvolveram as caixas maternas para viajar a outros universos. O Lanterna, John Stewart, agora entende por que a Corporação dos Lanternas Verdes nunca de fato encontrou Nova Gênesis. E o Pai Celestial continua dizendo que muitos ainda procuram pela equação da antivida, como o Darkseid e o Metron. É nesse momento que o vilão interrompe dizendo que o Metron descobriu a equação da antivida e, de forma imprudente, liberou o perigo da crise atual. E o Darkseid agora vai explicar como que ele encontrou o Metron e o que ele descobriu naquelas anotações. Ele encontrou o Metron em estado catatônico e a cadeira de Mobius quebrada. Ao examinar os registros, ele descobriu que o que eles sabiam da equação antivida estava completamente errado. O problema é que os dados da cadeira estavam incompletos, e o Darkseid teve uma outra ideia, que era de ler a própria mente do Metron e descobrir internamente o que ele sabe sobre a equação da antivida. Assim, ele poderia finalmente entender por completo a equação antivida. O problema é que ele não tinha recursos suficientes para fazer isso. O forrageador então traz o Metron catatônico até ali. O Caçador de Marte imediatamente entende por que ele foi convocado. É para que o marciano possa ler a mente de Metron. O Darkseid diz que eles precisam saber exatamente o que aconteceu quando Metron descobriu a equação da antivida. John Jones invade a mente do cientista e se depara com um espírito em agonia total. Em sua memória, Metron, tendo em posse a equação, viajou até um setor isolado sem vida. Ele então tecla a equação na cadeira de Mobius e uma grande explosão acontece. E o Metron é arremessado numa longa viagem através de dimensões. Essa viagem termina quando ele chega no propósito de sua busca. E finalmente ele percebe o seu erro. Metron entende que a força da antivida não é um conceito intelectual ou filosófico, não é uma arma. A antivida é um ser sapiente e que ainda está vivo. Metron sente o poder ilimitado da criatura. O novo Deus se sente insignificante perto da antivida. E com medo, ele tenta escapar voltando para sua dimensão. Mas, ao fazer isso, ele permite que a entidade fuja do lugar que estava. O cientista ainda tenta contê-la, mas não consegue totalmente, pois 4 espectros da criatura antivida fogem junto com o Metron. E ao voltar na sua dimensão, Metron ficou em estado catatônico. E com todas as informações necessárias, Caçador de Marte sai da mente de Metron. E todos ali já estão cientes do que aconteceu graças ao elo mental. O Darkseid diz que agora entende tudo. A entidade da antivida não pode viver no nosso universo, mas os seus espectros, sim. Séculos atrás, a criatura conseguiu visitar o nosso universo, e agora ela tem uma nova chance de destruir tudo. E Darkseid acredita que ela não vai deixar essa chance escapar. Além disso, o vilão diz que conseguiu rastrear esses 4 espectros graças à cadeira de Mobius. Os espectros passaram por diversos sistemas solares, e Darkseid avisa que a partir desses locais, os espectros podem destruir a Via Láctea. Os seus cálculos apontam que um evento cósmico pode alterar temporariamente as leis da física, o que permitiria a entidade mudar sua natureza e entrar no nosso universo, mesmo sendo uma antimatéria. E uma das formas de criar um evento cósmico é destruindo uma galáxia inteira. Pô, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho muito legal o Darkseid cientista explicando tudo para os nossos heróis. Isso mostra o quão sério que é essa situação. Ele até dá uma chicotada no Batman, que diz não compreender nada disso. O que o Darkseid responde que é normal não compreender, já que ele é humano. O vilão diz que o segredo de tudo é a gravidade. Se os espectros destruírem 2 sistemas estelares, o distúrbio gravitacional iria destruir a Via Láctea por completo. Todos ficam chocados ao escutar isso.
e o Pai Celestial confirma que os dados do Darkseid estão corretos. Os heróis, então, recebem armas, que são esses fluxos de energia que permitem eles capturarem os espectros. O plano do Darkseid é de dividir os heróis em 4 equipes. Orion e Superman vão para Thanagar, Mactron e Estelar para Han, Batman e Forrajador vão para Terra, e Caçador de Marte e John Stewart para Shang-Chi. O Pai Celestial abre um Boontube e todos eles vão para suas missões. O mais engraçado é o Batman chegando em Gotham e imediatamente indo para um telefone público. Ele liga para alguém e pede para o mesmo observar Darkseid, pois o morcego não confia no ditador de Apocalipse. Quando perguntado sobre quem era no telefone, o herói apenas diz que era um amigo. E fica aqui o mistério de quem que o Batman estava conversando. Contudo, vocês devem ter percebido que acabou faltando um membro da equipe que o Darkseid trouxe para Nova Gênesis. E esse alguém era o Jason Blood. O vilão diz que o papel do Jason Blood é pequeno, mas vital. Ele então apresenta Blood a um amigo conhecido. E nisso vemos o demônio Etrigan preso. Capítulo 2 – Desastres. Em Thanagar, Superman e Orion são recebidos de forma truculenta pelos Thanagarianos. E isso porque eles estão sendo controlados mentalmente pelos espectros da antivida. Superman e Orion lutam contra os Thanagarianos, enquanto a HQ lembra como que eles têm visões completamente diferentes. Com o Clark trilhado para buscar a paz, e Orion, que por ser filho do Darkseid, instintivamente busca a guerra. Ambos saem vitoriosos de seus conflitos e decidem continuar investigando no planeta. Em Shang, os nossos heróis encontram um lugar completamente devastado por uma epidemia. Caçador de Marte acredita que isso seja obra do espectro também. Usando o Anel do Poder, John Stewart cria um antídoto ao vírus, o que deixa o Caçador de Marte realmente surpreso. E ao investigar mais, eles descobrem que toda a energia elétrica do planeta está sendo consumida num único lugar. E esse lugar fica no Ártico. Essa estação climática que está sendo utilizada sobrecarregou o planeta. E isso significa que logo logo eles vão ver desastres naturais muito fortes. Na Terra, Batman e Forrajador chegam na Batcaverna para começar suas investigações. É nisso que o Forrajador tira sua máscara e revela que também é um novo deus, mas que foi criado entre os insetos de Nova Gênesis. E aqui cabe essa pequena contextualização, porque em Nova Gênesis existem 2 espécies. Os novos deuses que vivem no céu e os insectoides que não possuem forma humana e que vivem na superfície do planeta. O Pai Celestial prega respeito pelos insectoides, mas nem todos veem dessa forma. E é o caso do Orion, que os considera como inferiores. E o Forrajador sente na pele esse preconceito. O Batman, obviamente, diz que tudo é errado e já não vai muito com a cara do Orion. E depois o morcego fala que o Forrajador vai precisar de uma nova roupa para atuar à noite sem chamar atenção. O que é irônico considerando que o Batman tem o Robin e tem roupas super coloridas. E enfim, a hipocrisia do Batman. Usando os relatórios que teve dos outros heróis, o Batman percebe que os espectros estão derrubando os planetas de acordo com a vida local. Forrajador acha que na Terra os espectros podem usar armas nucleares para destruir tudo. Mas o Batman não tem essa certeza, e na verdade ele acha que os espectros vão usar os computadores de todo mundo. Cortamos para Han com Mactron e Estelar. Ambos vão até a capital Thanagar atrás de Adam Strange. Mas ao chegarem na cidade, eles encontram uma guerra civil em andamento. Isso é mais uma obra do espectro da antivida. A cidade está uma loucura, e nossos heróis vão até a estrutura principal para se encontrar com Adam Strange. Ele é o único que não está fora de controle. O herói teve até que amarrar a Lana e seu pai Sardaf. Depois de ficar sabendo de tudo o que está acontecendo, Strange acredita que eles vão encontrar o espectro em Peltex 5. E que é uma fábrica de sistemas automatizados que fica no planeta. E depois de passarmos pelos 4 planetas, voltamos para Nova Gênesis. Pai Celestial pede que Jason Blood se reúna novamente ao demônio Etrigan. Ele já havia se separado há muito tempo
e é algo que ele não gostaria de fazer novamente. Blood se recusa a viver com um demônio dentro dele. Já o Pai Celestial argumenta que essa é uma decisão egoísta e que pode afetar o destino do universo inteiro. O Darkseid lembra que a entidade da antivida tenta desesperadamente achar uma maneira de entrar no nosso universo. Essa barreira com outra dimensão deve ser reforçada, e é aí que entra o Etrigan. Mas a única forma que o Darkseid pode utilizar os poderes do Etrigan é se o mesmo estiver sob controle do Jason Blood. Com essas novas informações, Jason Blood contempla o demônio e toma uma decisão. Ele vai ajudar. Ele aceita o fardo novamente de carregar o demônio Etrigan em sua alma. De volta a Thanagar, Superman e Orion novamente lutam contra Thanagarianos. Só que dessa vez, eles decidem seguir os Thanagarianos para encontrar o Espectro. Em Shanji, o planeta está em condições climáticas cada vez piores. O Lanterna John está tranquilo, e até acha que o Espectro está subestimando os poderes de um Lanterna. Contudo, nesse momento, eles se deparam com um tornado gigante. Eles desviam, mas o tornado era apenas uma distração. E na sequência, Caçador de Marte leva uma rajada elétrica em cheio. O Lanterna resgata o seu amigo marciano, mas o raio custa aquela arma que captura a antivida. Ou seja, esse Espectro não está subestimando ninguém. Ele sabe muito bem o que está fazendo e tem um grande plano por trás. John Stewart não se deixa intimidar e diz que irá usar o Anel dos Lanternas para criar um construto exatamente igual àquele apreendedor. De volta à Terra, o forrajador colocou seu novo uniforme versão stealth. Batman encontrou rastros do Espectro utilizando o Batcomputador. Uma quantidade absurda de equipamentos eletrônicos foi desviada para um único lugar no Arizona. Porém, o que mais chamou a atenção do Batman é o nome de quem solicitou esses equipamentos. Um tal de Joe Bester, o nome de um dos policiais mortos por aquela criatura lá no início da HQ. Isso deixa o Batman bem apreensivo. Ele percebe que tem algo muito grande acontecendo por trás, mas ele ainda não sabe exatamente o que. Em Han, os nossos heróis chegam até Peltex 5. Contudo, até o momento, tudo parece normal. Adam Strange, ao verificar os sistemas, descobre que tem algo estranho acontecendo no subsolo. E quando eles chegam lá, encontram algo que assusta os três. E é uma bomba do juízo final. O Adam Strange explica que essa bomba é milhares de vezes mais poderosa que a bomba de hidrogênio. O resultado da explosão iria tirar o planeta de órbita e arrastá-lo até o Sol, o que iria causar a destruição desse sistema solar. Para impedir isso, eles precisam encontrar o Espectro. Os três se separam em busca da entidade. Contudo, quem leva a pior é Adam Strange, que é atacado por algo misterioso. Mactron e Estelar encontram o herói de Han inconsciente. O Espectro conseguiu fugir pelo sistema de tubulação do complexo. De volta a Shanji, finalmente os dois Johns chegam até a origem do problema climático. E novamente, John Stewart se mostra arrogante perante os poderes do Espectro da antivida. A dupla é surpreendida por uma explosão subterrânea, e o local inteiro começa a explodir como se fosse um vulcão. O John protege o caçador das chamas usando seu anel. O John Stewart sente que tem tudo sob controle, mas na verdade está agindo de forma bem imprudente. O herói prende o caçador de Marte numa bolha para não atrapalhá-lo e ordena que a bolha vá até o espaço. O marciano fala que pode ser útil ainda, mas John ignora os pedidos e fala que irá fazer tudo sozinho, porque ele foi treinado para isso. Todo convencido, ele chama o Espectro para uma luta e entra na estação climática. Só que lá dentro, ele é surpreendido por uma bomba exatamente igual àquela do planeta Han. E para piorar, essa era uma bomba na cor amarela, a única fraqueza do Anel dos Lanternas Verdes. John percebe que fracassou, e nesse momento, a bomba do juízo final explode. O Lanterna é protegido pelo sistema de segurança do Anel e consegue sobreviver, mas o restante do planeta não tem tanta sorte. O Lanterna fica abalado com a situação e nada pode fazer para evitar que a explosão se espalhe por todo o planeta. Do espaço, Caçador de Marte vê o que está acontecendo e diz que John é um grande idiota.
A explosão é tão forte que consegue quebrar o escudo verde mesmo do espaço. Mas o Caçador de Marte consegue sobreviver graças ao mesmo mecanismo de segurança que o Jon Stewart tem. No planeta, a população local vê uma grande luz branca e, sem entender o que aconteceu, é dizimada pela força da explosão. Outros até sobrevivem ao impacto inicial e morrem pelo calor da explosão segundos depois. O planeta não chega a ser destruído, mas tudo que estava vivo morre. E depois a polaridade do planeta se inverte, permitindo que o mesmo se torne uma antimatéria. O planeta é arrancado de sua órbita, indo em direção ao Sol. O satélite se choca, criando uma colisão de matéria e antimatéria, o que causa uma reação em cadeia, destruindo por completo esse Sol. E apenas 2 pessoas sobrevivem a esse mega evento, o Jon Stewart e o Caçador de Marte. Vemos então o Lanterna completamente desolado após o seu fracasso. O Caçador joga na lata que o planeta só foi destruído por conta da arrogância do Jon Stewart. O Lanterna não entende como que a entidade sabia da vulnerabilidade do Anel, mas o Marciano não quer saber de desculpas e o manda calar a boca. E o peso desse acontecimento vai afetar profundamente o Jon Stewart nessa história. Em Nova Gênesis, Darkseid e Pai Celestial estão realizando os últimos preparativos para a fusão do Blood com o Etrigan. Blood cheira uma última vez as flores, uma fragrância que nunca mais vai sentir após a fusão. Finalmente, ele se reencontra com o demônio, e através de uma rima, eles se unem novamente. O demônio Etrigan está de volta. Capítulo 3, Decisões. Em Ram, Mactron e Estelar estão pensando em como capturar o Espectro. A Estelar fica ali para proteger Adam Strange ferido. Já o Mactron vai atrás da entidade. Contudo, após a saída do novo deus, um líquido verde passa entre as pernas e alcança o dispositivo da bomba. E a Estelar não vê a criatura atrás dela. Cortamos para Thanagar. A dupla está escondida para não atrair mais Thanagarianos. O método de não combate do Superman funcionou, e eles encontraram o covil do Espectro. A cidade está bem protegida, mas Clark tem uma outra ideia: cavar um buraco usando seus poderes para passar pelo subterrâneo, enquanto que Orion distrai os Thanagarianos no céu. E novamente voltamos para Ram. Mactron desiste de procurar o Espectro usando seus olhos e decide usar os seus poderes para visualizar o rastro eletromagnético da criatura. E é uma boa ideia, mas um tanto quanto atrasada, porque o rastro o leva de volta a Estelar, que agora está inconsciente. E antes que pudesse pensar em algo, Mactron é atacado por trás. E ao cair, ele solta o dispositivo de captura, e na sequência, a criatura a destrói com facilidade. Em Thanagar, o Superman chegou ao subterrâneo da cidade. Ele usa sua visão de raio-x e descobre que ali tem uma bomba exatamente igual à que vimos em Shanji. Ao se aproximar da bomba, Superman é atacado por uma máquina gigante. O herói da Terra mal consegue reagir à sequência de golpes do robô. Em Ram, Mactron tenta lutar contra o Espectro, mas é inútil. A forma líquida do Espectro permite que a mesma desvie de todos os feixes de luz do herói. Aproveitando que todos caíram, o Espectro liga a bomba que será detonada em 120 segundos. É nesse momento que a Estelar recobra sua consciência, e ela tá braba. Mas até mesmo a Koriand'r tem dificuldades e é enrolada nesses tentáculos. E voltamos pro Batman e pro Forrajador, que finalmente chegaram no Arizona. Conversando com o Forrajador, o Batman acredita que o Espectro está utilizando aquele parademônio do Darkseid para construir a bomba. De volta a Thanagar, o Superman se recupera da luta e derrota a criatura até com certa facilidade. É nesse momento que o Espectro sai desse robô e oferece a oportunidade para o Superman capturá-lo. Isso funciona, e a equipe do Superman completa sua missão em Thanagar. Depois disso, ele destrói a bomba do juízo final com a sua visão de calor. Olha, eu não sei se esse é o método mais seguro de se destruir uma bomba, mas funcionou aqui para essa história. Pai Celestial comemora a vitória, mas Darkseid lembra
que nenhuma outra equipe pode falhar. O ditador de Apocalipse pede para iniciar o plano alternativo. Ele quer enfrentar a entidade cara a cara na sua dimensão. O Pai Celestial é contra esse plano e diz que precisa pensar mais. Em narração, Darkseid revela que tudo isso faz parte do seu plano para, no final, ganhar uma força além da compreensão humana. Ou seja, aquela desconfiança do Batman se confirma aqui. O Darkseid está querendo ajudar, mas no fundo ele também tem segundas intenções. O Pai Celestial reflete sobre suas próximas ações. Ele tem consciência que o Darkseid possa estar certo, mas teme que o vilão puxe o seu tapete. Então, uma voz misteriosa ecoa e começa a conversar com o Pai Celestial. Ele diz ser amigo do Batman e entende agora qual que é a trapaça que o Darkseid está tramando. E fica ainda o mistério de quem que é essa pessoa misteriosa. Mas por conta de algumas dicas que a HQ deu, já dá para deduzir quem que é. Vocês conseguem adivinhar quem que é esse personagem? O ser misterioso fala que é preciso permitir que o Darkseid execute o plano. Em Ram, Magtron acorda e encontra Estelar imobilizada. Ele tem 10 segundos para fazer alguma coisa. De volta a Thanagar, o Superman chega na superfície e encontra uma chacina realizada pelo Orion. Ele matou dezenas de Thanagarianos. O filho do Darkseid diz que o Superman só pediu uma distração, e foi isso que ele deu. Clark fica chocado ao ver tantos mortos, mas Orion alega que fez tudo isso para salvar o mundo. Para ele, não há vítimas numa guerra, apenas sobreviventes e mortos. Isso tira o Superman do sério, que dá um soco em Orion. O clima fica tenso entre os dois, mas Orion não revida. Ele apenas diz que irá voltar para Nova Gênesis, enquanto o Super fala que irá ficar ali para enterrar os mortos. De volta a Ram, Magtron pensa em usar os seus poderes na bomba, mas é interrompido pela Estelar, que se solta da criatura, a queimando com rastro de fogo, e consegue afastar o novo deus da sala. O timer da bomba chega a zero, e de fato tem uma explosão, mas não é uma explosão nuclear. Isso deixa o Magtron confuso, mas logo depois a Estelar explica que a criatura era feita de petróleo. Ou seja, o que explodiu de fato foi a criatura de petróleo ao entrar em contato com aquele fogo da Estelar. E essa explosão foi o suficiente para destruir a bomba do juízo final. Adam Strange agradece a ajuda, especialmente da Estelar, é claro. Contudo, o espectro da antivida ainda está vivo, mas agora se encontra na sua forma pura. Os heróis tentam ir atrás dele, mas a entidade é rápida demais. Lembrando que o dispositivo de captura havia sido destruído. Assim, a missão em Ram é concluída com esse asterisco. Salvaram o planeta, mas a criatura fugiu. Em Nova Gênesis, Darkseid fala para o Etrigan que eles precisam atacar a criatura diretamente. O Etrigan acha que isso é um tanto quanto apressado, porque ainda tem a equipe do Batman, que pode conseguir deter o espectro na Terra. Darkseid não quer saber disso e claramente se mostra afobado para executar o plano alternativo. Etrigan não confia em Darkseid e afirma que ele é mais monstro do que demônio. E o ditador de Apocalipse acha que isso é uma piada. Afinal, coube ao destino do universo ser salvo por um monstro e por um demônio. E ele tem razão, que baita ironia. Esse argumento desarma Etrigan, que não vê outra opção senão cooperar com o Darkseid mesmo. Na Terra, finalmente a noite cai, e Batman e Forrajador decidem atacar a base da criatura. Já Orion, Caçador de Marte e John Stewart retornam à Nova Gênesis, e são recebidos pelo Pai Celestial. Vemos que o John Stewart ainda está muito abalado com o que aconteceu, e ele pede para ser deixado sozinho, e sai caminhando enquanto lamenta suas atitudes egoístas que resultaram naquela destruição da galáxia. E o Pai Celestial percebe isso e pede para o Caçador de Marte ficar de olho nele. Pois é, o Pai Celestial está preocupado com a saúde mental do John Stewart. O Pai Celestial ainda não está ciente de que o Darkseid está executando o plano alternativo. Em outra sala, Etrigan e Darkseid estão prontos para viajar a outra dimensão. Esse é o momento que Darkseid irá conter a criatura. Ele aperta o botão do traje cósmico e viajam através da esfera do infinito.
Essa viagem é tão maluca que até Darkseid fica surpreso. E os dois chegam com sucesso na dimensão da criatura da antivida. Em Nova Gênesis, Pai Celestial chega atrasado e percebe que Darkseid já executou seu plano. Ele fica em desespero, mas é então que surge aquela voz misteriosa novamente. A pessoa diz que é a única que poderá resolver esse problema, mas precisa da ajuda deles. Ainda sem revelar sua identidade, o ser pega nas mãos do Pai Celestial e do Orion e ambos viajam através das dimensões. Enquanto isso na Terra, o espectro possuindo o parademônio terminou de construir a bomba e acionou o timer que começa a contagem regressiva. Capítulo 4 – Morte. Faltam menos de 30 segundos para a bomba explodir na Terra. No modo sorrateiro, sem que ninguém perceba, Batman e Forrageador estão sabotando a bomba. O contador chega a zero e a bomba não explode para a decepção da criatura. Ainda distraído, ele é acertado pela própria bomba que fora derrubada pelo morcego. São 2 toneladas de metal e a criatura não consegue sair dali. Falta apenas Joe Bester, aquele policial que supostamente deveria estar morto. Esse homem é incrivelmente forte e consegue resistir a golpes do Batman. Então, Forrageador corta sua cabeça sem piedade utilizando seu escudo. E não era um humano, e sim um robô. Mas as coisas ainda não estão resolvidas. O Batman ainda precisa capturar o Espectro, que conseguiu se livrar da bomba e ataca o herói brutalmente. E a criatura consegue pegar o dispositivo de captura do Batman. E com facilidade ele destrói o dispositivo. Não satisfeito, o parademônio quebra a perna do Batman. A criatura saboreia o momento e está prestes a matar o herói. E com isso, a história corta para Darkseid e Etrigan, frente a frente com um monstro. O ditador pressiona um botão em seu traje para começar a transferência de energia. Porém, isso não passa de cócegas para a equação da antivida, que revida utilizando uma fração de seus poderes. Darkseid admite que subestimou a força de seu adversário. Ele decide interromper o plano, satisfeito com a pouca energia que ele conseguiu coletar da antivida. O Darkseid estava basicamente utilizando o Etrigan como um intermediador para conseguir absorver a equação da antivida. E mesmo tendo absorvido apenas uma fração, ele já acha que tem o suficiente. Os dois recuam, com o Darkseid comemorando uma vitória. Contudo, ele capta uma energia estranha se aproximando. E é um dos espectros da entidade da antivida, aquela que havia fugido de Han. O vilão tenta acionar um mecanismo de defesa, mas é tarde demais. Uma sobrecarga rasga parcialmente o traje e devolve os dois para a dimensão da entidade da antivida. Pois é, a situação ficou bem feia para o Darkseid. E agora voltamos para Nova Gênesis. Praticamente todos os heróis retornaram ao planeta, mas ficam confusos ao não encontrarem o Pai Celestial. A Estelar sente que tem algo errado. Já o John Stewart continua afetado pelos eventos daquela galáxia. Ele sai para caminhar e vai às lágrimas por conta de seu erro. O herói até diz que não sabe se vai continuar vivendo com esse peso nas costas. De volta à Terra, Batman é salvo no último segundo pelo Forrageador. De forma corajosa, ele pula no parademônio, mas o mesmo revida com tudo, deixando o Forrageador inconsciente. Com os dois heróis caídos, a criatura tenta recuperar a bomba do juízo final. Em narração, Batman diz que não permitirá que isso aconteça. Ele vai fazer o impossível para salvar a Terra. E agora voltamos para o Darkseid. A antivida está vindo. Darkseid e Etrigan ficam imóveis, com medo da criatura. Os dois são envolvidos pela escuridão. E no último segundo, eles são salvos pelo amigo misterioso do Batman. É o Senhor Destino, junto com o Pai Celestial e o Orion. O Místico agora é a única esperança deles de saírem dali. Com os 5 à sua disposição, Destino cria um pentagrama cósmico. Essa união amplia drasticamente as forças do Destino. Mas, mesmo assim, isso não abala a antivida, que novamente a ataca com tudo. E o Senhor Destino responde com uma energia focalizada muito poderosa.
A energia é tão forte que consegue deter parcialmente a antivida. Ele ordena que a entidade retorne aos confins de sua realidade. A tática funciona porque pega a antivida de surpresa. Isso permite que o destino prenda temporariamente a antivida nessa dimensão. Contudo, vale lembrar que a equação da antivida ainda pode fugir caso o Batman e o Forrajador falhem em salvar a Terra. E por isso essa missão do Batman é a mais importante nesse momento. Utilizando totalmente seus poderes, Destino destrói uma das dimensões, efetivamente criando uma barreira entre a dimensão da antivida e a dimensão dos nossos heróis. Com a missão sucedida, ele retorna para a Nova Gênesis. E até hoje, essa é uma das maiores proezas que o Senhor Destino já fez no universo da DC. Darkseid fica possesso com o Destino por ter sido usado desse jeito. Isso não intimida o Destino. É então que o Superman aparece ali para passar panos quentes em qualquer chance de um conflito entre os dois. Darkseid fica brabo, mas percebe que se excedeu, e até mesmo pede desculpas pelas suas atitudes. Os heróis pensam que venceram, só que o Pai Celestial lembra da missão do Batman. A Estelar diz que eles precisam voltar imediatamente para a Terra, só que como eles não têm a localização do morcego, a única coisa que eles podem fazer agora é esperar. E isso nos leva para o derradeiro momento dessa saga, que envolve o Batman e o Forrageador. A bomba é reativada pela criatura, e restam apenas 30 segundos para tudo explodir. O Batman se rasteja tentando um último esforço, mas o seu corpo não responde mais como antes. Ele novamente cai após um chute na cara. A criatura, tomada pelo espectro, fala que esse fim será belo, e que haverá paz eterna da antivida. Sem que ela percebesse, Forrageador se levantou. Ele pega o seu escudo e o arremessa para frente. Isso não atinge a criatura, mas não tem problema. Ele tem uma outra ideia, passando literalmente por dentro do monstro. Quando a criatura se vira, ela é golpeado em cheio pelo escudo. O Batman avisa ao Forrageador para esquecer do alienígena e focar na bomba. Faltam apenas 6 segundos. O Forrajador então se defende da criatura, consegue se afastar dela e, faltando apenas 1 segundo, usa o seu escudo para destruir a bomba. Uma pequena explosão acontece e o Batman consegue escapar, mas Forrajador é pego no raio. Bruce percebe que Forrajador salvou a Terra, mas pagou um preço mais alto. Deu a vida por ela. O herói busca nos escombros na esperança de encontrá-lo com vida. Primeiro, ele encontra a criatura, e esta sem vida. E depois, encontra Forrajador, sem saber se ele está vivo ou não. E o Batman imediatamente pede apoio médico para a Nova Gênesis. Superman e Magtron respondem ao chamado. É nesse momento que a Estelar pergunta onde é que está o John Stewart. E o Caçador de Marte fica preocupado e vai atrás do Lanterna. O John está nessa sala rodeado de armas. Ele tomou uma decisão. Vai tirar a sua própria vida. Ele pega uma arma e depois ordena que o anel viaje 24 anos-luz em linha reta. E ele fez isso por causa da trava de segurança que o próprio anel dos Lanternas Verdes tem. John espera alguns segundos e percebe que o anel já está numa distância segura. Então, ele pega a arma, pede desculpas a Katmantu, a sua esposa, e diz que não consegue viver com essa culpa. A arma é apontada para sua cabeça. E não temos diálogos aqui. Caçador de Marte aparece na sala e não faz nada para impedir, até que o John desiste de fazer tal ato. O Marciano pergunta se o John vai se matar ou não. Ele não se compadece com o estado do Lanterna e fala que o John não tem condições para esse trabalho e que, acima de tudo, é preciso saber as consequências de suas ações. O Marciano completa dizendo que John é autodestrutivo e pede que ele faça um favor ao universo e tire logo sua vida. Pois é, o Caçador de Marte aqui foi zero empatia. O Marciano olha nos olhos do John, que fica sem falar nada. Ele apenas joga a arma no chão e pede para o anel retornar aos seus dedos. O Lanterna se levanta e manda o Caçador de Marte se ferrar e vai embora. E nisso vemos o Caçador com um sorrisinho no rosto. Pois é, ao que tudo indica, o Caçador de Marte agiu desse jeito de propósito para fazer o John desistir da ideia. Foi uma estratégia meio arriscada? Foi bastante arriscada, né? Na outra sala, Batman retorna à Nova Gênesis
é revelado que o Forrajador morreu na explosão. Batman é grato por esse sacrifício. Só que o Orion, com todo o seu preconceito, debocha do Forrajador, dizendo que ficou surpreso que um insetoide foi útil. A frase preconceituosa é respondida com um soco do Batman na cara do Orion. Enquanto isso, em Apocalipse, Darkseid reflete sobre os acontecimentos. Ele revela que conseguiu um fragmento da antivida. E na última página, Pai Celestial informa que os heróis retornaram para a Terra. Ele ainda solicita que o Orion seja o responsável em levar o corpo do Forrajador para os insetoides. Obviamente, Orion não gosta disso, mas o Pai Celestial insiste, porque a jornada poderá lhe ensinar a ter mais tolerância. E assim, a saga termina. E Odisseia Cósmica é, sem sombra de dúvida, uma das grandes sagas que a DC já teve. Ela não é perfeita porque tem alguns personagens escritos um pouco fora de tom. É o caso do John Stewart, essa questão da arrogância. Naquele momento na história da DC, o John Stewart não era um personagem arrogante, justamente ao contrário, então foi um pouco surpreendente o que acabou acontecendo nessa história na época. Tirando esses deslizes dos personagens, o Batman utilizando uma arma, a história é incrível. E até hoje essa história tem desdobramentos no lore da DC. A ilustração do Mignola é maravilhosa. O jeito que ele desenha o Batman e o Superman é sempre uma satisfação. É só uma pena que na passagem dele da DC, ele acabou fazendo mais capas de HQs, e não tanto histórias como essa. Essa, de fato, é a única saga que ele ilustrou na DC. Enfim, Odisseia Cósmica tá mais do que aprovada, é uma grande HQ, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo da saga Odisseia Cósmica. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.